Você é daquelas pessoas que não dispensam uma boa música e às vezes se empolgam no volume. Olha, a depender do tamanho dessa empolgação, você pode terminar com uma dor de cabeça, não só por conta do barulho. O Ralph volta para explicar o que é considerada perturbação do sossego e quais as penalidades para isso. Vamos lá, Ralph. É isso, Josielma, uma música é muito boa, mas também o sossego deve ser permanecido ali, né? A gente pode atrapalhar o sossego das outras pessoas também. A gente conversa aqui com o Major Moraes, da Polícia Militar. Major, queria perguntar para o senhor o que se enquadra, né, em perturbação do sossego. Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra muito em música alta, mas outras questões podem se encaixar numa perturbação de sossego? Bom dia para o senhor. Bom dia, Ralph. Bom dia, Josielma. Bom dia, Tocantins. Realmente não é só a música alta. Qualquer produção de som que fuja dos limites estabelecidos, dos parâmetros estabelecidos pelos próprios códigos de postura dos municípios e até por um entendimento da Lei de Crimes Ambientais, isso vai caracterizar como uma perturbação do sossego. Então, além da música, por exemplo, até um escapamento de um veículo, um escapamento inadequado, pode caracterizar como perturbação do sossego, até a algazarra mesmo sem música. A algazarra inadequada, exagerada, a depender do horário, ela pode sim ser classificada como perturbação do sossego. A gente precisa lembrar que existem legislações prevendo essas situações, mas a lei mais importante é a do bom senso, óbvio. A gente não mora e não vive sozinho, a gente precisa compreender que o sossego do outro é tão importante quanto a minha alegria, quanto a minha festa. Quando acontecem esses casos de perturbação de sossego, seja ela por música ou por outra questão, quais são essas punições para essas pessoas que desrespeitam isso? No caso de Palmas, a capital, nós temos um código de postura um pouco rígido, inclusive, que prevê punições aí de até R$5.000 de multa. E aí não é só isso, né? A depender do caso, inclusive, essa pessoa, o importunador, ele pode sofrer até um processo judicial, se o importunado entender assim e quiser representar contra eles. Isso pode, como já dissemos, ser classificado também como um crime ambiental. Então, cabe o bom senso, cabe o respeito, principalmente aí a essa questão do entendimento, né, das pessoas que se sentem importunadas. E aí, para falar de limites, já para ficar claro para o ouvinte e para o telespectador, a partir de 80 decibéis é o que se entende comumente, né, é o que se convenciona para um excesso de som produzido. O horário, aí a partir das 7 da manhã até as 10 da noite, a regra é essa. A partir das 10 da noite, a regra é o silêncio. Essa regra, a gente fala, por exemplo, em prédios, em edifícios, né? Alguns prédios determinam um horário próprio ali também, né? Isso, aí a legislação prevê que esses próprios condomínios ali em assembleia, eles estabeleçam regras próprias, que podem inclusive serem mais rígidas que essas que são para todos em geral. Então o condomínio ele tem essa especificidade, aí os moradores, os condôminos podem acordar outras regras e podem restringir mais tanto o horário quanto a potência do ruído. Aqui em Palmas, como que funciona esse trabalho de fiscalização, né, para tentar diminuir esses casos assim de perturbação de sossego aqui na cidade? Nós temos aqui em Palmas o privilégio de termos a Guarda Metropolitana de Palmas, que faz um excelente trabalho de fiscalização do Código de Postura. É a missão da Guarda Metropolitana. Na grande maioria das outras cidades do nosso estado, nós não temos uma guarda municipal, portanto, essa responsabilidade recai sobre a Polícia Militar, que também ajuda aqui em Palmas para os casos em que são necessários. Esse horário que o senhor comentou, até às 10, também serve para o fim de semana? Sim, para qualquer dia. A gente precisa respeitar isso. Inclusive é bom lembrar que próximo a hospitais o bom senso tem que ser maior, né? Nós precisamos entender que tem pessoas ali que precisam realmente do sossego até para a sua recuperação de saúde. Então esse respeito tem que ser realmente de todos, a gente precisa ter essa consciência para viver em tranquilidade. Precisamos lembrar que depois da festa a gente vai continuar morando naquele mesmo local, precisamos viver pelo menos pacificamente com os vizinhos, se não for possível viver em harmonia, se não for possível convidar o vizinho para a sua festa, então tenha o cuidado de pelo menos estabelecer limites, ter o bom senso e não exagerar.
uma pessoa se sentiu incomodada, se sentiu perturbada ali, o que ela pode fazer? De imediato, é tentar pela via do diálogo. É a primeira alternativa, talvez até resolva a si mesmo, com muita educação. Procure lá a pessoa que está produzindo o barulho, tente resolver pacificamente ali pelo diálogo. Não foi possível, não foi atendido, chame a polícia, ligue no 190, aqui em Palmas a Guarda Metropolitana vai primeiro, se necessário a Polícia Militar vai, se necessário os equipamentos serão apreendidos, se necessário essa pessoa importunadora será presa e se necessário inclusive com o uso da força. A gente precisa, óbvio, evitar tudo isso diante de uma situação tão simples, basta realmente ter bom senso e não ligar o som alto demais e nem em horário impróprio. Acontece muito, Major, a insistência. Às vezes o vizinho ali chama a guarda, chama a polícia vai até a residência ali, até o edifício, faz aquela notificação, vai embora, volta o som alto de novo. Esse é o caso da pessoa que merece realmente um tratamento mais rigoroso e a Polícia Militar e a Guarda Metropolitana de Palmas certamente vão fazer isso. Onde não houver guarda, óbvio, a Polícia Militar vai resolver a questão, vai apreender o equipamento, vai prender o indivíduo autor da importunação se for necessário. Se a pessoa tem uma casa, uma chácara, assim, um local um pouco mais afastado, né, de residências, de edifícios, essa pessoa pode manter um som alto, mesmo assim ela tem que ter essa atenção. Cabe o bom senso também, né? A depender da situação e a depender do local, pode ser que essa perturbação permaneça. Pode ser que você tenha um vizinho da sua chácara, em Palmas é muito comum isso, que pode se sentir ali realmente perturbado, porque as chácaras são pequenas e muito próximas, então cabe sim perturbação do sossego também. Major, obrigado, viu, pela participação aqui no Bom Dia Tocantins. Como o Major reforçou, um bom senso é o melhor caminho, esse diálogo, né? Mas tem essas regras que devem ser cumpridas, principalmente a questão dos horários aí até às 10 horas da noite. Joselma. Valeu, Ralf. Obrigada, Major, mais uma vez pela participação. E a gente continua nesse tom do vizinho que às vezes dá trabalho.